Boa noite, pessoal. Bom dia já, na verdade, né? Passou da meia-noite, 1h30 da manhã. Tamo junto aqui de novo pelo Periscope e também pelo Facebook. Então sejam bem-vindos. Mais uma live minha de madrugada. Vamos trabalhar um pouquinho. Eu tenho uma decisão para passar para vocês do STJ importantíssima que vai bombar nas provas, tá bom? Então eu vou pedir para vocês pegarem o papel, pegar a caneta para anotar. Vamos papirar um pouco para ajudar vocês nas provas, tá certo? Uma decisão do STJ que vai bombar nos concursos. Então é muito importante vocês anotarem o que eu vou dizer agora, tá bom? Vamos passar o trator nos concursos. Antes de começar, como sempre, vou pedir para vocês, convidem os seguidores, compartilhem também essa live nas redes sociais, porque é importante a gente compartilhar conhecimento. Então convidem a galera que segue vocês e compartilhem nas redes sociais, tá bom? Vamos que vamos então. Seguinte, o tema da live é o princípio da insignificância. Só que é um ponto específico do princípio da insignificância, que diz respeito ao furto qualificado pelo concurso de agentes, tá bom? Então hoje eu não vou abordar todos os pontos do princípio da insignificância, eu só vou abordar a questão do furto qualificado pelo concurso de agentes. Esse tipo de crime é compatível ou não com o princípio da insignificância? O STJ acabou de proferir uma decisão importantíssima que alterou a sua jurisprudência. Por isso que o tema é importante, por isso que eu falei para vocês que vai cair nas provas. Se vocês quiserem ver uma live mais extensa sobre todos os pontos do princípio da insignificância, é só acessar o meu Periscope que eu gravei recentemente. Então acessa meu Periscope, vai lá nas transmissões, tem um vídeo meu recente. Nesse vídeo eu dei uma aula completa sobre o princípio da insignificância. É um vídeo que tem 1h e pouco, eu abordei ponto a ponto, tá bom? Sobre a insignificância. Passei vários tópicos, todos ligados à insignificância, tá certo? Então vamos lá. Outra coisa. No meu último plantão, eu apliquei o princípio da insignificância em um caso de furto de picanha. E o que eu fiz? Eu disponibilizei a minha decisão para vocês. Está lá na minha fanpage do Facebook, a minha decisão completa. Lá vocês vão conseguir entender como que o delegado aplica na prática o princípio da insignificância. Fundamentação, providências. Então, para auxiliar os estudos de vocês, eu coloquei a minha decisão lá na minha fanpage do Facebook. Decisão completa, acessa lá a minha fanpage. Delegado Thiago com TH, tá bom? Lá pelo Face. Então vamos lá. Tema de hoje. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Esse furto qualificado, ele é compatível ou não com o princípio da insignificância? Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Vamos testar o raciocínio. Então, de novo, furto qualificado pelo concurso de agentes. Esse tipo de crime é compatível ou não com o princípio da insignificância? O que vocês acham? É ou não é? É ou não é compatível? Vamos participar. Qual que é a opinião de vocês? Na prova, o que vocês responderiam? É compatível ou não? Sim, não, sim. Cadê o pessoal aqui do Face? O Rodrigo falando que não. O Henrique falando que não também. Emanuele falando que não pelo Periscope. Bastante gente aqui, todo mundo ligado. Que bom. Então, resumão para vocês. Anotem aí o que eu vou dizer. Se essa questão cair na sua prova, você vai responder da seguinte forma. Então, a questão vai cair assim. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Ele é compatível com o princípio da insignificância? Vai cair assim na sua prova. Vou te dar o roteirinho agora, direto e reto, para você passar o trator na prova. Então anota o roteiro para você tirar uma nota boa, uma nota 10. Qual que é o roteiro? Vamos lá. Primeiro ponto. Esse tipo de crime, o furto qualificado pelo concurso de agentes,
segundo a jurisprudência majoritária do STJ e do STF, esse tipo de crime, esse tipo de furto, ele não é compatível com o princípio da insignificância. Essa é a posição majoritária do STJ e do STF. Furto qualificado pelo concurso de agentes não é compatível com a insignificância. É a jurisprudência majoritária. Há decisões, tanto do STJ como do STF, em sentido contrário, dizendo que é compatível, mas não é a corrente majoritária. A majoritária fala, não é compatível a insignificância com furto qualificado pelo concurso de agentes. Por quê, professor? Porque o furto qualificado pelo concurso de agentes, ele apresenta maior reprovabilidade da conduta. Ele apresenta uma ofensividade maior. Então, em razão da maior reprovabilidade da conduta, em razão da maior ofensividade da conduta, não cabe insignificância. Ponto. Agora vem a decisão do STJ que alterou esse cenário lá dentro do STJ. O que aconteceu? O STJ, há poucos dias, pela sua terceira sessão, notem, terceira sessão. A terceira sessão, ela está acima das turmas que julgam matérias criminais. O STJ tem a quinta e a sexta turma. Essas duas turmas julgam matérias criminais. Quando começa a surgir divergência entre essas turmas, entra em ação a terceira sessão. A terceira sessão é um órgão que está acima das duas turmas. Cabe à terceira sessão do STJ uniformizar os entendimentos, para a gente ter mais segurança jurídica, para não ocorrer divergências entre as turmas. Então, o que a terceira sessão do STJ resolveu? Anotem o número aí do recurso. É o ERESP 1609 444 34. Então, repetindo, terceira sessão do STJ, no julgamento do ERESP 1609 444 34. A terceira sessão do STJ, no começo desse mês, decidiu o seguinte: embora a jurisprudência majoritária seja no sentido de que o furto qualificado pelo concurso de agentes é incompatível com a insignificância, em razão da maior reprovabilidade da conduta, embora exista essa posição majoritária, o fato é que, a partir desse julgamento da terceira sessão, o STJ passou a entender que o concurso de pessoas no furto, por si só, não impede a incidência da insignificância. Vejam, o STJ alterou a sua jurisprudência. Alterou. Agora o STJ entende. Houve furto? Houve concurso de agentes? Então é furto qualificado. Mas esse concurso de agentes, por si só, ele não impede a aplicação da insignificância. O que o STJ falou que o magistrado deve fazer? Ele deve avaliar se no caso concreto houve ou não maior reprovabilidade da conduta. Então não basta, para negar a insignificância, a afirmação de que o furto é qualificado pelo concurso de agentes. Isso por si só não basta. Deve ser analisado o caso concreto. Vamos pegar o caso concreto e vamos ver. Aqui nesse caso, o concurso de agentes, ele gerou maior reprovabilidade da conduta? Se ele gerou, nós não aplicamos a insignificância. Por outro lado, se o concurso de agentes no furto, ele não gerou uma maior reprovabilidade da conduta, aí está tudo bem. Aí eu posso aplicar a insignificância. E vocês vão perguntar para mim, mas professor, como que nós devemos analisar esse critério? Maior reprovabilidade da conduta. Então vejam, é esse critério que o STJ definiu para a gente aplicar no caso concreto.
Então, a maior reprovabilidade da conduta passa a ser uma baliza, um parâmetro que vai permitir ou não a aplicação da insignificância no furto qualificado pelo concurso de agentes. E como que eu faço para saber se no caso concreto houve ou não maior reprovabilidade da conduta? Pergunto para vocês. E aí? O que vocês acham? Quais elementos que indicam que houve maior reprovabilidade da conduta? O que vocês falam para mim? E aí? E aí? O que indica maior reprovabilidade da conduta? Já vou passar para vocês, mas vamos treinar. Pensando agora rapidinho aí, ó, nesse bate-pronto. O que para vocês indica maior reprovabilidade da conduta? E aí, o que indica para vocês? Pessoal do Periscope e do Facebook. O material furtado, segundo o Rodrigo do Facebook. Cavalcante pelo Periscope, perigo concreto ao bem jurídico. Thales, ofensividade. Eduardo pelo Facebook, quando os agentes se reúnem com frequência. Vou passar para vocês então agora, ó, os critérios que o STJ fixou nesse julgado que eu acabei de citar. STJ citou os seguintes critérios para a gente usar na análise da reprovabilidade da conduta, se é maior ou não. Primeiro, STJ falou que se o indivíduo não é reincidente, nós já temos em tese uma menor reprovabilidade da conduta. Então, o primeiro critério é a reincidência. Outro critério que o STJ mencionou, que indica menor reprovabilidade da conduta, a ausência de violência. Não houve violência, não houve grave ameaça. Isso também indica menor reprovabilidade da conduta. Terceiro critério, o STJ mencionou a questão das características do caso concreto. Imaginemos o seguinte exemplo: o indivíduo entra no supermercado, pega as mercadorias e é pego na porta. Tentativa. Esse modus operandi do agente demonstrou que o plano criminoso dele não foi eficaz. Isso indica, em tese, que ele não é um criminoso contumaz, que ele não é um criminoso habitual. Se ele fosse um criminoso habitual, provavelmente ele teria obtido êxito na sua empreitada, porque ele já tem experiência, ele é malandro, ele é safado, ele conhece os esquemas para furtar de forma eficaz. Então, se o agente... Opa, caiu aqui. Então, pessoal, se o agente, no caso concreto, ele adotou um modus operandi que resultou em fracasso. Ele foi pego subtraindo os alimentos, ele foi pego dentro do mercado. O modus operandi dele não é eficaz. Se as características do caso concreto demonstrarem que ele não é um criminoso habitual, isso indica também menor reprovabilidade da conduta. Um outro critério que o STJ indicou, a questão da qualidade da res furtiva, a questão do produto. Esse produto, o que ele representa para a vítima? O que ele representa para a sociedade? Nesse caso que o STJ julgou, no ERESP 1609-444, nesse caso, a terceira seção avaliou a seguinte situação: o agente entrou no supermercado e pegou produtos de higiene, de perfumaria, e outros 2 comparsas ficaram aguardando ele lá perto do estabelecimento comercial. A STJ falou, esses produtos de perfumaria, de higiene, eles não representam um valor especial para a vítima, no caso, um supermercado. Eles não representam elementos essenciais... Ih, tá difícil aqui, tá caindo o celular. Agora voltou. Então, eles não representam uma importância diferenciada para a sociedade
e nem para a vítima. Entenderam? Então são esses critérios que o STJ citou nesse julgado. São alguns critérios... Eita, tá escorregando aqui, peraí. Tá liso aqui. Caiu 3 vezes já, né? 4 strike já. Caramba. Agora acho que não cai mais, tá acabando já. Acontece. Então entenderam? Então resumão para vocês. Resumão aqui, ó. Resumo então. Ó. Tá caindo, é a hora. Resumo para vocês então. Para finalizar a live. Fica bem facinho, ó. Mastigadinho. Aviãozinho. Eu citei para vocês que o tema da nossa live de hoje é o furto qualificado pelo concurso de agentes. Ele é ou não compatível com o princípio da insignificância? Eu disse que, segundo a jurisprudência majoritária do STJ e do STF, não é compatível com a insignificância. Ocorre que, recentemente, a terceira sessão do STJ firmou entendimento no sentido de que o concurso de agentes no furto, por si só, não afasta a insignificância. Para afastar a insignificância, é necessário avaliar se houve ou não maior reprovabilidade do comportamento. E para eu avaliar isso, eu devo levar em consideração vários fatores. E eu citei alguns exemplos que o STJ mencionou. A questão da ausência de reincidência, ausência de violência. O indivíduo ele não é um criminoso contumaz, um criminoso habitual. O indivíduo subtraiu produtos que não são muito importantes para a vítima e para a sociedade. E tem mais um outro critério que eu esqueci de citar, que eu vou falar agora. A recuperação da res furtiva. A recuperação da res furtiva. A res furtiva foi recuperada. Houve tentativa. A res furtiva não foi perdida. Ela não foi jogada, ela não foi para outro local. Ela foi recuperada. Então a recuperação da res furtiva também indica menor reprovabilidade da conduta. Tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês na live de hoje. Espero que eu tenha ajudado. Curtiram? Então a live de hoje foi mais curtinha. Tá bom? Recuperação da res furtiva também é um critério para avaliar a reprovabilidade da conduta. Pessoal, esses critérios que o STJ citou são critérios que foram avaliados no caso concreto, tá bom? Não tem uma lista específica de requisitos cumulativos. Não, o STJ citou alguns critérios para orientar a análise do intérprete, tá certo? Curtiram o tema? Foi proveitoso? Ah, que bom que vocês gostaram. Pessoal, resumo no Facebook não dá, né? Corrido, o resumo vocês têm que fazer agora aqui. Senão eu falo aqui, depois você tem que escrever também, é falta de tempo, não dá pra... infelizmente, né? Eu já abro aqui pelo Facebook, pelo Periscope, para ajudar vocês. Aí cabe a vocês copiarem, fazerem o resumo. Agora, para eu colocar no Facebook, tudo que eu tô falando, eu vou ter que escrever, digitar. Eu não tenho tempo, né? Tá bom? Que bom que vocês curtiram. Ficaram com alguma dúvida? Muito bom, Patrícia, pessoal elogiando. Que legal que vocês curtiram. Tem alguma dúvida? Se cabe somente na tentativa? Não, não. O STJ, a recuperação do produto da res furtiva é um dos critérios que pode ser usado para avaliar se houve ou não menor reprovabilidade da conduta, tá bom? Maravilha, então, pessoal. Vou ficando por aqui. Quem não me segue ainda, segue lá nas minhas redes sociais. Todos os dias eu posto dicas. No Instagram, no Snap, no Periscope e no YouTube, eu estou como Delta Thiago com TH, tá bom? No Facebook, Delegado Thiago. Então me segue lá, participem também do meu grupo de estudos pelo Telegram. Quem quiser acessar, as informações estão
no Instagram e no Facebook. Qualquer publicação, vai na legenda, que lá vocês vão encontrar as orientações. Maravilha? Então tá bom. Então fiquem com Deus, boa noite, até a próxima, valeu pela companhia e vamos passar o trator. Até a próxima, valeu!